Bom dia. Bom dia, Olha Hildo. ele aí. Será que deu Agora vai, né? algum BO, professor, antes? Pois é, não entendi exatamente, não estava aparecendo a mensagem para eu poder É. conectar aí a você. Às vezes eu não entendo direito esse negócio de Instagram aqui, que dá uns atropelos aí que a gente não sabe o que é. Eu também tentando me adaptar aqui, a essa nova forma de fazer live e se comunicar com as pessoas, né? Mas eu acho que hoje vai dar certo, né, professor? Se Deus quiser, a gente vai conseguir falar sem Vai travar sim. esse sistema aí. Amém. Bom, a gente já está aí no nosso horário, né, professor? Vamos esperar ver se mais Sim. alguém acessa aí a página, porque a gente divulgou um pouco ontem, antes de ontem, nas nossas redes sociais dessa live. É um tema interessante, tinha muita gente que tinha interesse em ouvir aquele dia que não deu certo. A gente tentou remarcar para hoje, né? E muita gente falou que queria assistir. Então eu acredito que hoje vai dar tudo certo e a gente vai conseguir passar a mensagem que tem que ser passada, né? Verdade, Hildo, muito bom. E como é que tá as coisas aí em São Paulo, professor? Na- Cara, a gente está chegando talvez no pico da pandemia, né? Quantidade gigantesca de pessoas infectadas, várias pessoas conhecidas infectadas, pessoas que perderam entes familiares, infelizmente. Mas o poder público aqui tem sido atuante, me parece que a gente vai conseguir vencer essa, né? Não, a questão é o prazo, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar ainda, mas a gente tem que estar preparado aí. E eu sei que você já se adiantou e a gente já agendou o nosso curso online, né, Hildo? Isso. Para Dia junho, né? 15, 16, 17, 18 e 19. É uma semana de curso, né? De 15 a Isso 19, mesmo. 2 horas a cada dia, isso. A gente vai Duas estar horas por tratando aí dia. das É uma, prestações de contas. Já exato, é falei aqui, uma então quem tiver carga interesse em fazer horária. quem tiver interesse em fazer o curso, é só acessar a nossa página lá, grupoatami.com.br, que vai estar o curso lá para a pessoa poder fazer parte desse treinamento aí. Legal. É uma carga horária excelente, né? 2 horas por dia, totalizando 10 horas aula, dá para a gente esgotar o tema. Lembrando que a dinâmica, né, das aulas online, a carga horária costuma ser bem mais produtiva, né? Porque a gente não tem tantas interrupções e ao mesmo tempo consegue dialogar por meio de chats, etc. Mas também não Sim, dá para ser algo muito longo, né? Não dá para fazer um dia inteiro de curso, então a gente optou por dividir aí isso em aí. 2 horas por Das, dia para não das ter 19 às 21, né? Todos os dias, não é isso? 19 às 21. É isso aí. É um 19 horário às que vinte e não vai uma atrapalhar aí ninguém. de Aqui de Mato Grosso, né? Brasília ou Mato Grosso, Deixa esse eu ver horário aqui. do? Eu acho que é Mato Grosso, hein? É das 20 às 10 Brasília, né? Horário de Mato Grosso, 19 a 21. Isso aí. Enquanto você olha aí, já tem bastante gente entrando aí. Eliane é uma ex-aluna aqui de São Paulo. Estou vendo que a Egli, chefe de cartório aqui de Campinas, está por aí também. Um abraço para todo mundo. Esse horário não ajudou muito, né, Hildo? A gente tentou marcar um pouco mais cedo por conta do tráfego de informações, mas dificulta para o pessoal também acordar cedo, né? Você acha que está Somente aí no cedo Mato ainda, Grosso, né? professor? Você acha que ainda Não, está eu cedo? Tá acordei 5 não. da manhã, não tenho problema com isso não, cara. Eu tenho madrugada aqui para aproveitar melhor esses Uhum, dias de quarentena. É o horário que a criançada ainda não acordou, né? Então dá para adiantar um pouco o serviço e uhum. se preparar aqui melhor ao longo do dia. Mas eu sei que Não teve tem- gente que reclamou aí. Nosso mestre Luiz Carlos mesmo queria assistir lá. Só não sei se eu vou conseguir acordar a tempo. Ah, sim. Então a Carol aqui está pedindo para colocar o tema da live. Não estou conseguindo colocar o tema da live aqui na. Eu não estou conseguindo escrever mensagem no meu Instagram. Não sei o que está acontecendo aqui no Instagram, mas o tema da nossa live hoje é financiamento eleitoral eleições 2020. Eu acho que
Já podemos começar, vai ser ministrado aí pelo nosso mestre, professor Felipe Lizardo, que é analista judiciário do Tribunal da Justiça Eleitoral de São Paulo e atualmente é assessor no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Um professor com uma vasta experiência aí nesse tema, então acho que vai trazer muita coisa para agregar aí para nossos conhecimentos. Professor, fique à vontade, seja bem-vindo e vamos começar aí nossa live. Legal, Hildo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, né? Essa parceria com a ATAMI, que já é de longa data, acho que desde 2010 ou 2012, que a gente tem essa parceria de fazer cursos sobre financiamento eleitoral, abordando aí os meandros das prestações, desse tema, né? Prestação de contas, para os candidatos, também advogados, assessores de partidos políticos. Agora o povo está começando a chegar aí. Estou vendo que a doutora Ana Laura Lunardelli está conosco, ela é assessora do Ministério Público aqui de São Paulo, promotora também aqui em São Paulo, a Gislene, Denise, bastante gente bacana aí acompanhando a gente. Bom, esse tema do financiamento eleitoral é um tema bastante amplo, mas é sempre bom a gente recordar que nós tivemos uma alteração profunda no modelo de financiamento da política no nosso país, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADI 4650, na qual o Supremo considerou inconstitucional a doação empresarial, a doação oriunda de pessoas jurídicas. Isso trouxe uma mudança bastante significativa para o nosso sistema de financiamento das campanhas, porque até essa decisão, se a gente pegar as eleições de 2014, 95% das receitas que foram arrecadadas por candidatos e partidos políticos tinham origem em fontes privadas, majoritariamente de pessoas jurídicas. Então, a gente está falando aí da maior parcela dos recursos que eram arrecadados por partidos ou candidatos, oriundos de empresas, e de repente o Supremo considerou que estava errado, era inconstitucional. Pessoa jurídica não ostenta a condição de cidadã, portanto, não possui direitos políticos, e dessa forma não pode arrecadar e aplicar recursos destinados às campanhas eleitorais. A partir de então, nós tivemos uma mudança significativa naquilo que vem de recursos de fonte privada. Deixa eu até iniciar aqui o meu cronômetro para a gente não se estender muito, porque você sabe que eu gosto de falar, né? Se deixar, eu estou falando aqui amanhã inteiro. Mas, então, a partir daí, a partir de 2015, já nas eleições de 2016, nós tivemos o aumento considerável de recursos públicos, primeiro vindo de um aumento significativo das verbas do fundo partidário, e aí em 2017 nós tivemos a criação do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, o FEFEC, que nas eleições de 2018 destinou aproximadamente 1,7 bilhões de reais para as campanhas eleitorais naquele ano. Nessa eleição agora de 2020, nós teremos novamente o Fundo Especial, aplicando agora 2 bilhões de reais para as campanhas eleitorais, e o fundo partidário representa ainda um valor significativo, 1 bilhão de reais, só que o fundo partidário é destinado aos partidos políticos, mas ele pode ser aplicado, uma parcela dele, também nas campanhas eleitorais. A gente está falando aí de um universo de 3 bilhões de reais de recursos públicos que podem ser destinados às campanhas eleitorais. Isso muda significativamente a maneira como os candidatos arrecadam, e também tem um reflexo importante na maneira como os candidatos gastam, porque agora há uma preocupação grande da Justiça Eleitoral com a realização das despesas. Antes dessa mudança toda, a fiscalização da Justiça Eleitoral se dava, sobretudo, em razão da arrecadação. Então, existia uma preocupação muito grande com fontes vedadas, fontes que eram proibidas de doar recursos para as campanhas eleitorais, e também com a arrecadação por meio de caixa 2, ou seja, aqueles recursos que não eram declarados pelos candidatos, que não passavam pela conta bancária específica de campanha. Claro que existia uma preocupação com as despesas, em especial aquelas feitas com recursos do fundo partidário. Mas como eram valores muito pequenos, só para a gente ter uma ideia, na eleição de 2014, a última eleição que foi permitida a doação empresarial, as receitas oriundas de fontes públicas representaram menos de 5% daquilo que os candidatos e partidos arrecadaram. Ao passo que nas eleições agora de 2018,
as receitas públicas foram responsáveis por quase 70% de tudo aquilo que os candidatos arrecadaram e gastaram. Nós estamos falando, então, de um aumento de mais de 1.100%. Né? Então, agora há uma preocupação grande da Justiça Eleitoral com a maneira como os candidatos aplicam esses recursos públicos, ou seja, a maneira como é realizado os gastos de campanha. Então, há uma série de procedimentos e uma série de cuidados que precisam ser tomados pelos candidatos e pelos partidos políticos a fim de que não incorram em nenhuma falha e não tenham nenhum problema com a justiça eleitoral. Até porque uma irregularidade em relação à aplicação de recursos públicos pode gerar 3 consequências, pelo menos. A primeira delas é uma consequência mais tranquila, que é a necessidade de recolher, devolver o dinheiro que não foi devidamente comprovado aos cofres públicos da União. A segunda é o candidato ter as suas contas desaprovadas e, em função disso, poder responder pela representação do artigo 30A da Lei 9.504. O fato do candidato hoje ter as contas desaprovadas não tem grandes consequências na sua esfera jurídica, mas vai poder ensejar uma representação na qual o Ministério Público pode demonstrar arrecadação irregular de recursos, e aí o candidato, se for um candidato eleito, pode ter o seu diploma cassado e, portanto, perder o seu mandato se ele já tiver sido diplomado. Então, repare que é uma consequência bastante grave. E a última dessas 3 consequências é o candidato, inclusive, poder responder por crime. O Código Eleitoral agora tem uma previsão específica, que é a apropriação indevida de recursos de campanha para fins pessoais. Então, sempre que o candidato não conseguir demonstrar de maneira regular a aplicação dos recursos públicos, ele fica sujeito a essas 3 penalidades, 2 delas bastante graves. Né? Vai poder responder por crime e vai poder responder ainda, se for um candidato eleito, a se sujeitar a ter o seu registro cassado ou o seu diploma cassado, se ele já tiver sido diplomado, portanto, se sujeitar aí a ter o seu mandato político em uma situação bastante desagradável. Né? Nós temos visto, inclusive, a Justiça Eleitoral sendo bastante rigorosa no que toca à representação do artigo 30A. Então, muitas vezes, nós tínhamos aí a previsão de que a rejeição das contas não implica lá em grandes consequências a esfera jurídica dos candidatos, mas nós vimos nas eleições de 2016, no pleito municipal de 2016, candidatos que, por exemplo, gastaram além do limite permitido pela legislação, às vezes um percentual pequeno, e mesmo assim tiveram o seu mandato cassado em razão de uma representação do artigo 30A sendo considerada procedente pela Justiça Eleitoral. Essa é uma característica, inclusive, dos pleitos municipais, em que os juízes eleitorais costumam ser muito mais rigorosos do que os próprios tribunais. E muitas vezes, para reverter uma decisão de primeiro grau, reverter uma decisão do juiz eleitoral desfavorável ao candidato, não é fácil, tanto no TRE quanto no Tribunal Superior Eleitoral, demanda um gasto com uma defesa técnica de qualidade, o que vai implicar aí um dispêndio financeiro do candidato, que muitas vezes, se ele observar no momento inicial da campanha eleitoral todos os requisitos prévios, a arrecadação, a realização de despesas, ele não vai ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Então, por isso que é muito importante conhecer as regras que balizam a arrecadação, os gastos e a prestação de contas. Nós temos, né, só para a gente falar aqui, uma discussão bastante acalorada em relação a 2 pontos envolvendo as eleições. A primeira é a possibilidade ou não da gente ter uma prorrogação das eleições, ter um adiamento das eleições em razão da pandemia. Né? Tem sido bastante discutido no Congresso, o TSE recentemente constituiu uma comissão de servidores para estudar a possibilidade ou não de adiação. Claro que essa é uma questão que vai ter que ser decidida no final pelo Congresso Nacional, porque isso depende de alteração da legislação e alteração da própria Constituição. Mas é fato que o TSE tem um papel importante e, eventualmente, se na avaliação dele for necessário um adiamento, é claro que isso tem um peso grande e o Congresso tende a acompanhar ali a opinião do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo as mudanças necessárias. Isso ainda está em discussão. O Supremo recentemente manteve alguns prazos importantes relacionados ao calendário eleitoral,
E o próprio ministro Barroso, que é o futuro presidente do TSE, já foi eleito para tanto, substituindo a ministra Rosa Weber, já se pronunciou que junho é o prazo limite para ter uma conclusão final sobre essa questão. De forma que isso é algo que ainda está em discussão, mas um outro ponto que também tem sido bastante debatido é justamente uma matéria envolvendo o financiamento eleitoral, que é a possibilidade ou não de separar, se não todo o valor do Fundo Especial de Financiamento para as campanhas, mas ao menos uma parte dele para o combate à pandemia. Isso tem sido bastante discutido. Me parece que essa ainda não é uma medida salutar, porque, em que pese ser importante o combate à Covid, importante o combate à pandemia, o valor do Fundo Especial é um valor baixo, se comparado, por exemplo, ao orçamento de guerra que foi aprovado recentemente pela Câmara e pelo Senado. O orçamento de guerra é quase 600 bilhões de reais, destinado aí a medidas estratégicas de combate à pandemia. Ao passo que a gente está falando de 2 bilhões de reais do Fundo Especial, e a gente tem que considerar que nessas eleições são esperados aproximadamente 750 mil candidatos. Então, é um recurso importante para poder viabilizar a campanha eleitoral. Claro que a gente tem um estigma em relação ao papel da política, da nossa sociedade, a gente tem essa questão da corrupção muito presente, mas é fato que, na minha opinião, a mudança desse modelo de financiamento a partir da proibição das doações empresariais foi uma medida bastante salutar para o nosso modelo, porque, comprovadamente, uma das grandes fontes da corrupção no nosso país tinha origem no modelo de financiamento até então adotado. Se a gente pegar todos os escândalos de corrupção, desde o início da vigência da Constituição de 88, começando com o escândalo lá dos anões do orçamento, começando com o próprio impeachment do ex-presidente Fernando Collor, passando aí por uma série de questões e, por último, a Operação Lava Jato, a gente vai ver que sempre a questão envolvendo o financiamento empresarial, a origem dos recursos, teve relação com a corrupção, de maneira que eu entendo sim salutar a possibilidade de que os candidatos tenham acesso a recursos públicos e sendo proibido os recursos oriundos de pessoas jurídicas. Professor, claro que... Pois não, Edu. Pois não. Tem uma doutora Eliane Ferreira, ela faz a seguinte colocação aqui. Antes da mudança na lei, eu vi alguns sindicatos da região fazendo doações mensais a partir da votação interna do seu colegiado. Sua maioria era afiliada a um partido específico. Ainda é permitido? Não, a doação por sindicatos sempre foi proibida. O artigo 24 da Lei 9.504 trazia um rol extenso de pessoas que estavam proibidas de doar recursos para as campanhas eleitorais, mesmo antes dessa proibição de 2015 das doações empresariais. E desde então, desde sempre, desde a edição da Lei 9.504, lá em 97, os sindicatos estavam proibidos de doar recursos para os candidatos. O que era possível, o que era muito comum, que a gente sempre via aqui nas campanhas eleitorais, era a contratação, muitas vezes, da estrutura dos sindicatos para, por exemplo, fazer uma despesa com material impresso. Os sindicatos aqui em São Paulo, por exemplo, o sindicato dos bancários, é um sindicato muito grande, eles têm gráfica própria. Então, era comum os candidatos contratarem os sindicatos, mas aí tem que pagar. Fazer despesa não há proibição. Às vezes, contratar a locação de um espaço, isso ainda é permitido, mas a doação do sindicato para os candidatos sempre foi proibida, e mais ainda agora com a proibição das doações empresariais. Ok? Bom, então, alguns reflexos aí, tanto na arrecadação de recursos, como em relação às despesas de campanha, decorrente dessa mudança do financiamento eleitoral, e que os candidatos precisam estar bastante atentos. Uma primeira questão envolvendo a arrecadação, além dessas todas que eu falei, é a questão envolvendo o financiamento das campanhas eleitorais femininas. Nós tivemos, nas eleições de 2018, uma série de escândalos envolvendo candidaturas laranjas aí de mulheres, porque a legislação, a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, interpretando a legislação ordinária, o Supremo
consignou que 30% das verbas oriundas do fundo partidário deveriam ser destinadas às campanhas femininas. Hildo, acho que você mudou o lado da tua câmera aí, a impressão. Ah, verdade. Boa. Então, 30% deveria ser destinado dos recursos do fundo partidário que fossem aplicados nas campanhas eleitorais, deveriam ser destinados às campanhas femininas. O TSE, a reboque, respondendo a uma consulta, entendeu que essa mesma disposição deve também ser aplicada aos recursos oriundos do FEFEC. Isso já está internalizado, inclusive, na legislação atualmente vigente. Então, 30% das receitas que o partido aplique nas campanhas eleitorais oriundas de fundos públicos, devem ser destinadas às candidaturas femininas. E é importante que o partido faça essa destinação e que haja a correta aplicação desses recursos. A resolução 23607, que trata da arrecadação, aplicação e prestação de contas nas eleições de 2020, tem lá uma série de dispositivos regulamentando a maneira como as candidaturas femininas devem destinar recursos, devem aplicar, melhor dizendo, esses recursos que foram recebidos. Sendo vedado, por exemplo, a aplicação integral em candidaturas masculinas. Então, era muito comum que uma candidata mulher recebesse um recurso e, ao invés dela aplicar esse recurso na sua própria campanha, ela contratava uma gráfica para fazer despesa, para rodar material impresso para a campanha de um candidato, por exemplo, do candidato majoritário. Isso está proibido, não pode. O que é possível é a realização de despesas conjuntas. E o que é muito comum na campanha eleitoral, né, que a gente chama de propaganda eleitoral em dobrada. É comum que o candidato a vereador faça propaganda eleitoral junto com o candidato a prefeito. Isso, no caso da candidatura feminina, é possível também. Mas tem que ficar demonstrado que pelo menos uma parcela dessa despesa diz respeito à propaganda eleitoral feita em benefício da candidatura. Esse é um ponto que a Justiça Eleitoral vai, com certeza, se debruçar e vai ter uma fiscalização bastante exigente. Então é muito importante que tanto candidatos como partidos políticos estejam atentos a essa obrigatoriedade de distribuição de pelo menos 30% dos recursos para as candidaturas femininas, recursos de origem pública, ok? Tanto do fundo partidário, como também do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Professor, você tem alguma questão aí? Pois só para deixar bem claro, a resolução que trata do financiamento, ela foi editada esse ano. Qual é a resolução mesmo? Sim. Hildo, olha só, o TSE tem um poder normativo bastante forte, com base na Lei 9.504, e por conta disso, sempre à véspera do pleito eleitoral, o TSE edita resoluções específicas regulamentando os mais diversos temas envolvendo as eleições. Certo. No caso específico da prestação de contas, a resolução aplicável é a 23607 de 2019. Ela foi editada em dezembro de 2019. Né? O TSE tem um prazo até 5 de março do ano eleitoral para editar as resoluções, mas de uns tempos para cá ele tem sempre editado ao final do ano anterior ao da eleição. Né? Essa resolução ela trata de prestação de contas e doações de campanha? De financiamento de campanha? Essa resolução ela trata sobre arrecadação de recursos, gastos e prestação de contas. Okay? Tá, ela é a legislação básica, fundamental, para todos aqueles que queiram conhecer o assunto que a gente está tratando na live de hoje. Okay? Tá bom. Então essa questão sobre arrecadação a candidaturas femininas é bastante relevante. Um outro ponto bastante interessante é a possibilidade de arrecadação por meio de crowdfunding. O que é isso? É a vaquinha virtual. Né? O TSE, no primeiro momento, entendeu que era irregular. Lá nas eleições de 2016, o TSE entendeu que não poderia ser feita a arrecadação por meio de empresas contratadas para fazer vaquinha virtual. Só era possível a arrecadação por meio da internet, diretamente pelos candidatos. Mas agora, desde a edição da Lei 13.488 de 2017, é possível a arrecadação por meio de vaquinha virtual. E alguns pontos interessantíssimos. Já é possível iniciar a arrecadação por meio dessa modalidade de recebimento desde o dia 15 de maio, ou seja, desde sexta-feira passada agora, já é possível que os candidatos contratem uma empresa especializada em prestar esse tipo de serviço e iniciem a arrecadação de recursos dessa maneira. Mas alguns cuidados importantes. Primeiro,
essas empresas precisam estar cadastradas lá no TSE. Então, basta entrar no site do TSE, é possível consultar as empresas que estão habilitadas a prestar esse tipo de serviço para as campanhas eleitorais. Depois que é feita a contratação com esse tipo de empresa, é possível, então, que se inicie a divulgação da arrecadação por meio da vaquinha virtual. Essa é uma dica interessante para quem é pré-candidato, né? Então, você já pode iniciar uma divulgação da sua pré-campanha divulgando a arrecadação por meio da vaquinha virtual. O TSE entende que isso é regular, tem jurisprudência do TSE entendendo dessa forma. Importantíssimo isso aí, professor. Muito importante, é uma dica bastante valiosa para quem é candidato, para quem assessora candidato ou para quem é dirigente de partido político. Mas só um detalhe importante, não é possível pedido explícito de voto. Okay? Tem que tomar cuidado aí nessa divulgação. Você pode divulgar que está fazendo a arrecadação para constituir fundos para a campanha eleitoral, mas sem pedido explícito de voto. Isso é terminantemente proibido. Mas como é que funciona? O candidato vai poder ter acesso aos recursos que forem sendo arrecadados? Não. A legislação é bastante clara ao dizer que a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, só se inicia depois do dia 15 de agosto, que é o prazo final para os candidatos requererem o registro de candidatura. O que é possível agora é que o candidato vá recebendo doações por meio dessa empresa e a empresa faz a guarda dos recursos que forem sendo arrecadados por meio da vaquinha virtual. Ela mantém isso numa conta bancária própria para isso, e não é a conta bancária do candidato. Essa só vai ser aberta depois que o candidato receber o CNPJ, que acontece lá na frente, e aí a empresa faz a guarda disso, e depois que estiverem preenchidos todos os requisitos prévios ao início da campanha eleitoral, aí sim a empresa pode destinar os recursos que foram arrecadados ao candidato. E quais requisitos prévios são esses? Bom, nós temos 4 requisitos para que o candidato possa iniciar sua campanha eleitoral propriamente dita e possa iniciar a arrecadação de recursos de maneira ampla. Então, primeira coisa, solicitar o registro de candidatura. Isso acontece até o dia 15 de agosto. Depois, receber um CNPJ. Depois que é solicitado o registro pelo partido político, o candidato automaticamente recebe um CNPJ da Receita Federal. Você tem um prazo de até 3 dias para fazer isso. De posse desse CNPJ, o candidato precisa preencher um terceiro requisito, que é a abertura de uma conta bancária específica de campanha, para poder receber todos os recursos oriundos da campanha. E todos os recursos que ele vai arrecadar para a campanha eleitoral, inclusive esses que ele recebeu previamente, estão lá guardadinhos com a empresa do crowdfunding. E um quarto requisito é obter os recibos eleitorais. A obtenção dos recibos eleitorais hoje é bastante simples. Basta que o candidato baixe o SPCE, que é o sistema por meio do qual ele presta contas à Justiça Eleitoral, e ali ele tem acesso aos recibos eleitorais. Mas então, só depois de preenchido esses quatro requisitos, é que a empresa que foi contratada, que está fazendo a arrecadação por meio da vaquinha virtual para os candidatos, é que ela pode destinar os recursos aos candidatos. E o que acontece se, eventualmente, o candidato não for escolhido em convenção partidária ou, por algum motivo, não se registrar perante a Justiça Eleitoral? Nesse caso, a empresa deve devolver os recursos que foram arrecadados para as pessoas que fizeram doações, né? Lembrando que quem pode fazer doação por meio de crowdfunding, é claro, somente as pessoas físicas. E existe uma limitação diária de receitas que podem ser arrecadadas por meio dessa modalidade, até o limite de R$ 1.064,09, né? É que é possível a destinação de doações por pessoas físicas por meio do crowdfunding, né? Esse valor é um valor diário, ela até pode doar mais do que isso, mas Cada por dia pessoa. fica limitado a esse número. Cada pessoa pode doar 1.069. 1.064 por dia, ok? Agora um detalhe importante, do que você me chama a atenção aí, que é importante a gente esclarecer. Existe um limite de doação geral para as pessoas físicas. Uma pessoa física, ela pode doar até 10% do rendimento bruto do que ela arrecadou no ano anterior ao das eleições, ok? Isso vale para todas as doações que ela fizer ao longo de um determinado pleito eleitoral. Então a pessoa tem que verificar quanto ela declarou à Receita Federal no ano anterior ao das eleições
e a partir daí ela calcula 10% disso, se ela quiser doar, ela pode doar. Se ela optar por doar por meio do crowdfunding, por meio da vaquinha virtual, ela fica limitada a doar R$ 1.064,09 por dia, ok? Então vamos supor, se o limite dela for, o limite de doação, os 10%, corresponde a R$ 16.000. Então ela vai, por exemplo, poder fazer 9 doações aí, 9 dias, fazendo doações para um determinado candidato. Acho que é o Existe que a essa nossa amiga colocou aqui, né, limitação. professor? Tem limite de valores para a vaquinha virtual, porque doações bem significantes podem ser mascaradas pelas pessoas jurídicas. Não, o limite é 10% do que a pessoa Então, essa é declarou uma... no imposto de renda, né? Exato, exato. Esse é um ponto importante que ela coloca, uma preocupação bastante grande da Justiça Eleitoral, com o que a gente chama de uso de CPFs de maneira indevida, né? Ou seja, eu pego um CPF de uma pessoa física e essa pessoa vai funcionar como um laranja entre uma doação que vem de uma fonte escusa, de uma fonte proibida, e eu vou legitimar isso para ingressar na campanha eleitoral. Justamente por isso é que existe essa limitação aí a essas operações diárias que podem ser feitas por meio do crowdfunding, justamente para se constatar, né, por exemplo, uma pessoa que está fazendo muitas doações seguidas para vários candidatos, vai chamar a atenção da Justiça Eleitoral, isso vai demandar uma investigação justamente para verificar se essa pessoa ela não está funcionando como uma laranja de uma pessoa jurídica, por exemplo, que está proibida de doar, mas que se valendo ali de alguns CNPJs aliás, algum CPF ou de vários CPFs, ela está destinando recursos indevidamente às campanhas eleitorais. Então, por exemplo, existe uma série de procedimentos que a Justiça Eleitoral faz para tentar pegar uma situação como essa. É muito comum, a gente já viu aqui nas eleições de 2018, funcionários de uma mesma empresa fazendo doações maciças para vários candidatos. Isso, a princípio, não é irregular, mas chama a atenção da Justiça Eleitoral, né? Teve um caso aqui em São Paulo que uma senhora idosa, de 80 e poucos anos, destinou quase R$ 1 milhão para 2 candidaturas, né? Chamou a atenção da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, houve investigação e se constatou que realmente ela estava funcionando ali como uma laranja para transferir às campanhas eleitorais receitas que eram de origens escusas, né? Então a Justiça Eleitoral, a cada ano, ela vem se aparelhando, o Ministério Público Eleitoral também tem sido bastante atuante, com a finalidade de coibir eventuais fraudes, justamente de maneira a tornar o procedimento de arrecadação e aplicação de recursos mais transparente e tendo aí um controle cada vez maior, né? Você sabe, Hildo, que eu entrei na Justiça Eleitoral, eu tinha apenas 18 anos. E o meu primeiro local de lotação foi justamente na seção de contas eleitorais, que era responsável, à época, pelo exame tanto das contas dos candidatos como das contas dos partidos políticos. Isso foi em 2003. A partir desse momento, houve a cada ano, a cada eleição, um incremento significativo, tanto na estrutura da própria Justiça Eleitoral, que criou unidades específicas de exame das contas de candidatos e de partidos políticos, segregando essas funções, mas também de ferramentas de informática e de convênios com órgãos de controle, né, como Receita Federal, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, etc., né, de maneira que hoje existe uma estrutura bastante eficiente, né? Claro, a gente tem muito que caminhar ainda, né? Mas se comparado ao que era lá atrás, quando eu entrei na Justiça Eleitoral, eu acompanhei de perto, né, essa evolução e tive a oportunidade, inclusive, de chefiar a unidade de contas aqui no TRE de São Paulo por um período longo, até que fui convidado para assumir um cargo lá no Tribunal de Contas aqui do município. Já estou há 5 anos lá no TCM, mas tenho acompanhado de perto aí a evolução da Justiça Eleitoral. Inclusive, a minha dissertação de mestrado que eu apresentei ano passado foi justamente tratando sobre esse tema, né? E a gente pôde constatar que o incremento das receitas declaradas pelos candidatos ao longo dos anos, ao longo desse período, aí mais ou menos esse recorte que eu fiz de 2003 até agora, tem relação com a seriedade como a Justiça Eleitoral faz o exame das contas, né? Então é muito importante, em especial porque agora a gente tem aí um incremento significativo de receitas públicas,
que os candidatos se preocupem em prestar contas de maneira correta aí à Justiça Eleitoral. Hildo, eu estou falando já há 27 Professor, minutos, eu vou falar de uhum, mais 2 temas para a gente ficar em 30 minutos aqui, relacionados às despesas, né? Então, tá. algumas dicas importantes para quem vai ser candidato. Primeira coisa, quando for contratar uma despesa, em especial, se essa despesa for ser custeada com recursos públicos, é muito importante que você se certifique da idoneidade do prestador de serviço. Então, se for uma pessoa física, é importante que você consulte se ela está com o CPF ativo, para não ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral. É importante que você colha recibos de pagamento demonstrando a regularidade daquilo que foi prestado. É importante que você coloque todos os dados de qualificação dessa pessoa que está prestando o serviço, inclusive a data de nascimento dela, assinatura, o período em que houve a prestação desse serviço. Se for contratar uma empresa, é muito importante que você faça algumas consultas prévias, em especial se for uma despesa de maior vulto, né? Primeiro, se essa empresa está regular no CNPJ, se o CNAE fiscal dela, ou seja, se o cadastro de atividade econômica dela corresponde à atividade que está sendo contratada, okay, ao serviço que está sendo contratado. É importante verificar a estrutura de pessoal dela, você pode pedir eventualmente a informação da quantidade de funcionários que essa empresa tem declarada ao RAIS, né? Então é possível esse tipo de certificação. E o básico do básico é exigir nota fiscal, né? Todas as despesas de campanha, é uma dica importantíssima, via de regra, elas devem ser comprovadas por meio de... Então, exija sempre do fornecedor nota fiscal emitida com o CNPJ da campanha eleitoral. Isso é muito importante, é a maneira mais segura de você demonstrar a regularidade das despesas que foram contratadas. E essencial também é pagar todas as despesas por meio de recursos que transitaram previamente pela conta bancária. Okay? Pagar a despesa de campanha com recursos que não teve prévio trânsito pela conta bancária é irregularidade gravíssima. Pode ensejar demonstração de caixa 2, ok? Então, muito importante que os candidatos abram contas bancárias. Se o candidato for receber recursos oriundos de fontes públicas, é essencial que ele abra uma conta bancária específica para movimentar recursos de origens públicas. Então, necessariamente, ele vai ter que abrir uma conta para ele movimentar recursos em geral, recursos comuns, que venham de pessoas físicas, ou recursos oriundos do autofinanciamento. E ele vai ter que abrir uma conta bancária específica para movimentar recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha e uma outra conta para movimentar recursos do fundo partidário. Essas duas últimas contas, elas apenas são obrigatórias se o candidato for receber recursos de origem pública, ok? Se ele for receber apenas recursos originários de outras receitas, aí basta que ele abra uma conta bancária específica, ok? Isso tem que ficar bastante claro. Um outro aspecto interessante para a gente finalizar aqui a questão das despesas. Professor, existe limite de gasto? Existe algum teto para que os candidatos possam gastar nas campanhas eleitorais? Sim, essa é uma novidade bastante interessante, bastante importante, que vem sido implementado paulatinamente a cada alteração legislativa que a gente tem desde 2016. Né? Interessante, falando aqui de um histórico rápido, sobre essa questão do limite de gastos. Lá, quando teve o escândalo do mensalão, o Congresso Nacional tentou editar uma limitação, para 2011 mais ou menos, editando uma legislação que trouxesse algum limite aos gastos de campanha. Então proibiu-se uma série de despesas e também tentou se estabelecer que a cada ano o Congresso Nacional, a cada eleição, o Congresso Nacional editaria uma legislação específica trazendo um limite de gastos para as campanhas eleitorais. Mas, ao mesmo tempo, ele disse o seguinte: se essa legislação não fosse editada até junho do ano eleitoral, caberia aos partidos políticos fixar o seu limite, o seu teto de gastos para as candidaturas. Claro que essa legislação nunca foi editada, e aí os partidos fixavam o limite de gastos nas alturas. Então, nós tínhamos limite de gastos fictícios, né? Candidatos gastavam muito dinheiro nas campanhas eleitorais. Se a gente for pegar o pleito de 2014, por exemplo, a candidata vencedora, a Dilma Rousseff, ela gastou quase 400 milhões de reais na campanha eleitoral.
O Aécio Neves, que foi o segundo colocado, também gastou algo perto disso. A partir de 2016, nós tivemos na legislação uma previsão específica de limite de gastos, bastante rigoroso em relação ao que vinha sendo aplicado. Nessas eleições agora, nós teremos novamente um limite de gastos já previsto na legislação, que vai ser o mesmo limite de gastos das eleições de 2016, corrigido em valores nominais pelo IPCA, né? Então a gente vai ter uma correção monetária, de forma que o candidato precisa se ater a observar esses limites de gastos, né? Em especial em locais menores, como acontece aí em municípios menores, tem que ficar bem atento, porque em alguns municípios o limite de gastos para a candidatura de prefeito é bastante baixo. Chega a algo perto de 100, 120 mil reais, né, a partir dessa correção monetária que vai ser feita. Então tem que tomar muito cuidado aí com as despesas de campanha, para ficar atento também àquilo que a legislação estabelece como limite. Hildo, eu vou parar por aqui, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né? Nosso tempo é curto, esse tema é um tema enorme, né? O Hildo sabe, os nossos cursos aí na TAM, os nossos cursos presenciais, normalmente são de 12, 16 horas, tamanha é a quantidade, né? É claro que nesse próximo curso, 10 horas é uma carga horária excelente, porque é um curso online e a gente consegue um rendimento melhor, né? No que toca a carga horária. Então fica o convite aí para todo mundo participar desse curso que tenha interesse. Pois não, Hildo? Vou fazer só um resumo aqui para ver se o que eu entendi é tudo o que você falou. Quem sabe quem chegou atrasado pode acabar entendendo agora. Então, as eleições de 2020 estão regulamentadas pela Resolução 23607 de 2019 do TSE. Certo? Isso no que toca ao financiamento eleitoral. Ao financiamento eleitoral. À prestação de conta. Beleza. As arrecadações de campanha. A vaquinha virtual já está autorizada, né? Já pode, o candidato que vai começar a se movimentar para as eleições já pode começar a contratar e começar a arrecadar recursos através da vaquinha eleitoral. De fato, o candidato só vai poder gastar dinheiro a partir do dia 15 de agosto, certo? Que é quando começam as campanhas. Na verdade, a partir de 16 de agosto. Claro que tem algumas peculiaridades, claro que não dá tempo da gente falar aqui, mas se ele já tiver registrado a sua campanha eleitoral antes do dia 15, porque assim, as convenções partidárias acontecem do dia 5 de julho a 20 de julho. E a partir de então, inicia-se o período em que é possível o registro das candidaturas. Então, se ele já tiver conseguido o registro anteriormente, ele já vai conseguir obter CNPJ, já vai poder abrir a conta bancária, e aí ele já pode ir contratando algumas despesas. É claro que a campanha eleitoral em si, ela só começa no dia 16 de agosto, mas é interessante que ele já possa antecipar algumas questões no que toca à arrecadação e aplicação de recursos, se ele já tiver obtido o registro da candidatura anteriormente. A solicitação do registro da candidatura anteriormente. O sistema já está à disposição para ser baixado, professor, o SPCE? Não, ainda não. O TSE ainda está fazendo ajustes, costuma sair lá para junho, né? Ainda não tem, o SPCE ainda não está disponibilizado. Não tenho notícia disso ainda, Hildo. Certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Então, o financiamento de campanha, resumindo, ele só tem duas origens, né? O fundo partidário, lá o fundo FEFEC, e a pessoa física, ok? Isso, com um detalhe importante, né? A gente tem duas origens, uma origem pública e uma origem privada. A origem pública, ela pode se dar por meio do FEFEC, que é aquele fundo específico criado a partir de 2018, que ele só existe em ano eleitoral. Existe ainda o fundo partidário. O fundo partidário é um recurso que o partido recebe todos os anos e ele tem por finalidade principal custear a existência dos partidos políticos. Mas é possível que uma parcela desses recursos do fundo partidário seja destinado às campanhas eleitorais. Legal. A gente ainda tem uma fonte indireta, tá, de recurso público, que é uma compensação fiscal que as emissoras de rádio e TV têm direito. É uma outra questão. No que toca à origem privada dos recursos,
hoje, a gente só tem duas fontes de receita privada, que são as pessoas físicas e também o candidato, o autofinanciamento. É importante falar isso, eu não falando. Isso é interessante. Quando uma pessoa física vai doar recursos para a campanha eleitoral, ela fica limitada até 10% do rendimento bruto do ano anterior. Quando o próprio candidato vai aplicar recursos na sua campanha, o autofinanciamento, nós temos uma novidade interessante. Porque até as eleições passadas, o candidato, quando ele ia fazer o autofinanciamento, ele ficava sujeito ao limite de gastos para a candidatura dele. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Meirelles. Meirelles foi candidato a presidente da República, lá em 2018. Na época, o limite de gastos para o autofinanciamento era o limite de gastos para a candidatura. Nas eleições de 2018, foram 70 milhões de reais no primeiro turno, o limite de gastos para o cargo de presidente. Meirelles é muito rico, ele sozinho aplicou 60 milhões de reais na campanha eleitoral dele. E é curioso que o cabo da Ciolo, que aplicou menos de 5 mil reais, ou 10 mil reais, alguma coisa assim, não passou de 10 mil reais, a campanha eleitoral toda dele teve mais votos do que o Meirelles. Então foi o candidato aí que mais gastou de dinheiro por voto na história do financiamento brasileiro, verdade. Hoje isso não seria possível, Hildo. Por quê? Qual que é o limite hoje? A legislação mudou. O limite é 10% do limite de gasto. Então, olha só, o candidato, quando vai doar recursos dele, ele tem um limite diferenciado, mas esse limite é apenas 10% do limite de gastos fixado para a candidatura. Se a gente for aplicar esse entendimento, por exemplo, nas eleições de 2018, o Meirelles ele poderia ter aplicado só 7 milhões de reais, né, para você ver como a gente teve uma alteração aí significativa. Isso vale a partir desta eleição. Mas continua aí, o seu resumo está sendo muito bom, está sendo bastante didático para a gente revisar algumas coisas. Legal, eu acho que era isso mesmo, professor. Era só falar aí, de qualquer forma, para quem não conseguiu assistir aqui, a gente vai deixar gravada essa live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram mesmo. Depois a gente sobe ela lá para outro sistema de vídeos que tem aí. E aí a pessoa pode assistir depois, não tem problema nenhum, tá? Então, acho que é no YouTube, né? Eu tem outras lives lá no YouTube. Não conseguia lembrar YouTube, é isso aí. Professor, então, ó o nosso mestre aqui, ó, Luiz Carlos Gonçalves, está aqui prestigiando. Muito esclarecedora a sua fala, Felipe, ele fala aqui, tá? Também a Eliane falou uma coisa aqui, os tribunais de contas também fazem esse exame no controle das contas? Acho que não, né, professor? O Tribunal de Contas não entra nessa... Não, é uma questão interessante, né? A Constituição Federal está de fiscalizar a arrecadação dos partidos e candidatos é da Justiça Eleitoral. O artigo 17 da Constituição Federal diz que cabe aos partidos políticos prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral. Então, já vi gente aí querendo mudar a competência da Justiça Eleitoral, não pode mudar a Constituição. É claro que na legislação, na 9504, existe a possibilidade de que os tribunais eleitorais requisitem técnicos dos tribunais de contas para auxiliar no exame das contas, né? Mas essa é uma competência 100% da Justiça Eleitoral. Então era isso, professor. Muito obrigado. Se quiser fazer seus agradecimentos aí, tem pessoas que te conhecem que mandaram mensagem aqui. Hildo, então... olha, eu não estou conseguindo rolar a página aqui para ver todo mundo. Tem a Ana Laura, conosco. Lunardelli. Um abraço para a doutora Ana Laura, uma querida amiga. Mandou parabenizar você aqui pela explanação. A Ana Laura, Hildo, para você ter uma ideia, ela é responsável aqui no estado de São Paulo por assessorar, tirar dúvida de todos os promotores eleitorais aqui de São Paulo. Ela é uma promotora também, atua na assessoria eleitoral do Ministério Público aqui de São Paulo, juntamente com a doutora Vera Tabet, são queridas amigas aí. Tem a Lala Prado. A gente. Não sei, Lala Prado, se conhece? Não. Ela falou assim, bom dia, professor Felipe, quanto tempo, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Qual que é o nome dela? Precisa me falar o nome dela. Tem aqui muitos alunos aí. Que tá Lalas Prado. Então, não sei se talvez é uma abreviação, né? Talvez a gente não conhece. Deve ser uma abreviação, mas um abraço aí para essa querida aluna. Então era isso, professor. Muito obrigado aí pela sua... Deixa eu deixar um abraço aqui grande para o nosso mestre Luiz Carlos também. Sim. Luiz sempre uma inspiração para todos nós. Nosso mestre aí de todas as horas, um abração. Eu sei que tem a Eglis de Campinas assistindo a gente também, chefe de cartório, um abraço para ela. Eu vi que a Eliane também, uma aluna querida, que está se preparando aí para concursos
dos tribunais eleitorais também. Aproveite, faça os cursos da ATAME, né? A ATAME tem vários cursos de direito eleitoral, inclusive com o professor Luiz Carlos, um curso bastante extenso. Eu acho que vai ter um curso online também, se eu não me engano, né? Eu Sim, imagino que sim. você já A deve gente vai ter um curso de estar direito entrando nisso. eleitoral agora para as eleições de 2020. Estava marcado para ser presencial no dia 4 e 5 de junho, né? Só que acredito que até lá não vai estar liberado ainda as aulas. Então, eu já falei com a Sim, professora, a gente vai alinhar essa semana aí para transformar esse curso também em online, porque é uma forma de resolver hoje também, né? A gente está usando uma ótimo. plataforma Zoom aqui que é muito boa para fazer treinamentos. Então, é como se você estivesse ao vivo, só que não está se tocando, mas é todo mundo se vendo e trocando ideias aí. Ah, a interação é muito boa, Muito né? boa, excelente. As crianças têm usado aqui essa plataforma também para as aulas da escola Uhum. e é muito bom, realmente. O aprendizado é igual, não tem perda nenhuma. É. Então, eu acredito que vai resolver também. Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena aí com algumas mudanças, né? E uma delas é o uso de reuniões online, né? Acho que facilitam Isso, muito. com certeza. A gente não tem nenhum prejuízo em relação ao aprendizado. Ao contrário, você tem a possibilidade até de repente de deixar gravado para acessar Isso posteriormente, né? aí. Então são ferramentas novas. Claro que a gente sente a falta de todo mundo, né? De estar presente, mas vamos nos adaptando. É isso aí. Era isso, professor. Muito obrigado. Ildão, agradeço a você aí, a Tami, um abração para você, um bom dia a todos. A gente se Bom vê. dia, boa semana a todos e vamos para frente. Até mais. Até mais.